está no Farol, o podcast de entretenimento da FB Comunicação. Em homenagem ao Outubro Rosa, que é um mês importante, no qual se chama a atenção para os cuidados que as mulheres devem ter consigo mesma, né? Todas as mulheres devem cuidar de si. Nós convidamos aqui a doutora Ana Paola Noia Gatto, mastologista, medicina integrativa e atuante na causa dos cuidados femininos. Muito obrigada por estar aqui hoje, é um prazer recebê-la. O prazer é meu. E a gente tem muito o que falar sobre esse mês, né? Com certeza. Inclusive a missão, né? A minha missão a missão da clínica, da mulher, sempre foi fazer o diagnóstico precoce das mulheres com câncer de mama. E, inclusive, eu sou uma das pioneiras na Bahia em relação às campanhas. Então, desde 1992, eu tenho esse empenho em levar informações, principalmente à população mais carente, população menos assistida, aquela que tem menos condições, menos acesso, né, a uma medicina de qualidade, para que elas pudessem também, através da informação e diante, né, de algum achado mamário, elas irem imediatamente procurar um profissional. Então, primeiro, nossas campanhas começaram em 1992. Poxa, que bom E o isso. INCA só veio a iniciar aqui no Brasil as campanhas Outubro Rosa, chamadas Outubro Rosa, em 2010. Então, antes disso, nós já tínhamos essa campanha, que era Seja um Beija-Flor, faça a sua parte. E aí, a partir, na verdade, de 2017, nós mudamos o nosso lema para Eu Amo Viver. Porque eu acho que é mais importante a gente tentar trazer essa palavra, esse meio de comunicação para tantas mulheres que ainda têm medo, né, pelo tabu que tem em relação à mamografia, de não realizar os exames. E uma prova de amor a si mesma, né, como você mesmo começou a falar, é o autocuidado. Sim, Então, com certeza. Para quem não conhece a Clínica da Mulher, da onde a doutora Ana atua, é um lugar muito gostoso de ir, né? É uma graça, todo cor-de-rosa. Muitas mulheres atendendo mulheres, o que é uma coisa muito legal, médicas, enfermeiras. Eu tive o prazer de me consultar lá e agora só me consulto lá. Então, a gente vai começar fazendo essa pergunta que eu acho que muitas mulheres não sabem, tá? Qual é a importância da mulher saber que tipo de aparelho, de equipamento está sendo feita a mamografia ou os exames que ela precisa fazer? de forma geral, equipamentos devem ser modernos. A tecnologia avança a cada dia. É que nem um celular. Por que é que cada ano tem um modelo novo de um celular? Por conta da tecnologia. E equipamentos de mamografia, de ultrassonografia, eles andam da mesma forma. Então, por exemplo, a nossa clínica tem essa preocupação de estar trocando os nossos aparelhos todos os anos. Tanto que a gente trabalha com uma única marca, exatamente porque a marca que eu mais confio, que é a Canon, para que a gente possa ter a melhor qualidade, né, melhor desempenho de máquina e ter essa facilidade de, a cada ano, a Canon está lançando um modelo novo. Então, a gente entrega aquele modelo anterior e começamos, né, a pagar um novo. Então, a gente vai atualizando, né, o que a gente chama de parque tecnológico. Então, a nossa clínica hoje, né, nós temos 9 aparelhos de ultrassonografia, todos de ponta. Exatamente, todas as salas são equipadas, para que além de termos equipamentos de ponta, a gente possa oferecer também a tranquilidade do paciente de já estar na sala com a médica e já estar realizando, logo após a consulta, o seu exame. Então, isso também facilita, é uma comodidade, uma praticidade para a paciente e estarmos podendo oferecer o melhor que temos em tecnologia. É porque a gente sabe que a mão de obra humana é muito importante durante um exame, né? Principalmente o exame da mamografia, que é um exame incômodo, né? Ele é um pouquinho chato, mas a questão dos aparelhos também, a gente recebe muita denúncia. Ah, eu fui em tal lugar, não apareceu, e aí em outro lugar apareceu. Como é que a mulher pode se proteger disso? Claro, checando se os aparelhos são novos. Buscando referência, né? Sempre buscando referência. Normalmente, eu acredito, né, que os sites das clínicas, eles devam sinalizar o ano, né, que tem seus aparelhos. Na minha tem. A gente sempre sinaliza de quando é os aparelhos. De mamografia, por exemplo, nós compramos em 2021, em plena pandemia. Um aparelho de mamografia, para a gente considerar um bom aparelho, ele vai durar uns 10 anos. Então, significa que lá para 2031,
a gente já está precisando fazer a troca desse aparelho. É mais ou menos Sim. como um carro, né? Então, Sim. vamos usar ele durante 10 anos. Daqui a 10 anos, a gente troca o aparelho de mamografia. A de ultrassonografia não é mais importante que a gente troque ou a cada ano, ou pelo menos a cada 2 anos, esses aparelhos. Até pelo uso, que é a mesma coisa. Se você usa muito, né, como na clínica, a gente usa muitos aparelhos. Então, a gente precisa fazer essa troca desses aparelhos. Então, é você estar realmente buscando informações a respeito dos equipamentos. Em relação exatamente o tal falso negativo, né, a gente não ver uma imagem, o que acontece? Tem mamas mais densas, por exemplo, que a técnica da mamografia, inclusive nossa técnica de mamografia está conosco já, acho que há 22 anos. A última se aposentou com 25 anos na clínica. Então, assim, são profissionais que estão conosco há muitos Estão anos. acostumadas a Eu tenho um trabalhar, profissional com né? 25 anos, né, na clínica, tenho um profissional com 22 anos na clínica, então elas estão já muito habituadas. Então aquilo ali faz parte do dia a dia e elas conhecem já a mamografia como ninguém. Então, muitas vezes elas viram pra gente até e digam, doutora, você não quer que eu faça mais uma incidência porque eu vi isso aqui na mama? Olha, a paciente referiu que tem um nódulo assim. A senhora quer que eu faça mais alguma coisa? Porque existem várias incidências. Entendi. Existe a mamografia padrão, que são as incidências crânio-caudal e as oblíquas. E depois nós temos uma perfil, nós temos uma ampliação, uma compressiva, tá? Rolamento, então, externo, rolamento interno. Então, ou seja, de acordo com a mama dessa paciente, e se essa paciente refere a alguma coisa, ou se a própria médica, por exemplo, na clínica, se a médica faz o exame e identifica alguma coisa, a gente diz, olha, eu quero que você faça uma rolada. Não, olha, eu quero, além da mamografia convencional, vamos fazer uma compressiva. Agora, o que é que muitas vezes, eu vou dar um retorno, inclusive o feedback das próprias técnicas. Muitas pacientes reclamam que faz a compressão. E a compressão da mama é essencial. Importante. Muito, mas muito importante para que a gente consiga realmente diferenciar, muitas vezes, um tecido glandular de um nódulo que está ali escondido. Muitas pacientes pedem que, não comprima mais, não comprima mais, não comprima mais. Então, a técnica, lógico, naquele momento não vai forçar uma situação, né, de causar mais dor, incômodo à paciente, mas ela sinaliza para a gente. A paciente não permitiu a compressão completa da mama. Então, a gente já fica já sabendo que se eu precisar, se eu ver alguma imagem duvidosa, eu ou vou precisar que realmente a paciente repita o exame, ou eu vou utilizar uma outra forma de investigação. Outra coisa que é importantíssima quando nós estamos falando de diagnóstico precoce de mama é o tripé. Muitas pacientes não entendem isso e eu sempre repito. Elas acham que a gente está falando de casadinha. Ah, vocês querem fazer um combo. Nós já ouvimos esse tipo de situação. Ah, o que a senhora quer é vender o seu exame. Ah, e não sabem a importância de que para o diagnóstico precoce existe uma regra chamada tripé. É o exame físico das mamas realizada pela mastologista. É a mamografia, de preferência a digital, que é a que a gente utiliza hoje, sim, a digital, e a ultrassonografia mamária e axilar. Então, por causa dos nódulos, né? Exato. Por quê? Porque tem mamas jovens, tem mamas mais densas, ou mamas, por exemplo, uma mulher, apesar de ter 50 anos, mas foi uma mulher que nunca amamentou, e uma mulher mais magra, que tem realmente a mama ainda com mais glândula. Esta mulher, ela tem glândula mamária. Então, a mamografia, neste caso, não vai ser tão eficiente. Então, nós precisamos unir a ultrassonografia mamária. Ou ao contrário, às vezes a paciente, só quero fazer a ultrassom porque a mamografia dói. Mas se a mama é lipomatosa, ou seja, tem mais gordura, ou é a mama mais volumosa, precisamos da mamografia, que é a fotografia autêntica. É aquilo, você, né, não tem Photoshop, digamos assim. Sim. Você bateu, né, disparou, aquilo ali. É aquilo. Na ultrassom é o filme. Né? Ele é médico dependente. Então, você já precisa vai de uma primeiro, interpretação. Exatamente, vai depender de ser um bom aparelho para começar, né, com uma sonda maravilhosa, e o profissional tem que ter já uma boa experiência em mama, porque senão ele se pega, ou seja, ele pode dizer que aquele nódulo
que ele está achando que é um nódulo, dizer que é um nódulo verdadeiro e é um nó de gordura. Ou um nódulo e ele dizer que é um cisto. Ou ao contrário, tá? Às vezes tem cisto mais espesso e ele dizer que aquilo é um nódulo. Então, depende da experiência, né? A gente chama de expertise para tudo. Um engenheiro, ele tem que ter uma experiência, um arquiteto tem que ter experiência. Sim. Qualquer profissional. Estamos falando de medicina. O corpo humano, ou seja, para alguém lidar com o corpo humano, ele precisa ter experiência. Agora, lógico, a gente vai dizer o seguinte, os jovens estão iniciando, eles vão ter o quê? Hospital escola, para treinar, para se tornarem profissionais experientes. Então, são esses profissionais, né, que se tornam experientes, que fazem a prova, o título especialista em ultrassonografia, que vão ser realmente profissionais adequados para realizar um exame de ultrassonografia, né, um bom aparelho, Esse lógico. tripé de exames que a senhora está colocando para a gente agora, ele deve ser feito de quanto em quanto tempo pelas mulheres com mais de 30 anos, vai? O que é que a gente considera? Até 35 anos de idade, né, nós preconizamos, inclusive lá na clínica, a gente chama de check-up rosa claro, porque a consulta com o mastologista, mais a ultrassonografia mamária, mais a ultrassom. Só para explicar para as internautas, a consulta com o mastologista é a mastologista ela fazendo o toque na sua mama. O toque, Sim. ela que examina, né? Ok. Lá na clínica nós temos também a própria mastologista, que também é ultrassonografista. Então, ela também realiza, logo em seguida que ela faz o exame físico, que é a palpação, a inspeção, a expressão, para poder saber se tem alguma secreção no mamilo. Né? Esse exame físico é composto de 3 fases, então. Inspeção, palpação e expressão. Então, depois que ela faz este exame, a paciente, então, vai fazer a ultrassonografia. Então, lá na clínica eu tenho tanto as próprias profissionais que são mastologistas, que logo em seguida já fazem a ultrassonografia da paciente, ou a nossa ultrassonografista, que também realiza. Sim. Aí, nesse caso, a gente preconiza, então, o check-up rosa claro. O check-up rosa pink, a gente colocou esse nomezinho, é o completo. Então, a paciente, a partir dos 35 anos de idade, nós já indicamos a mamografia. Então, essa paciente vai fazer a consulta, a mamografia e a ultrassonografia da mama e axilas. E o ideal, inclusive, que é algo que também nós fazemos muitas vezes na clínica, a depender, é a mamografia, às vezes antes ou às vezes depois da consulta. Mas é importante que seja avaliado em conjunto. Então, quando a gente vai dar o laudo, nós fazemos a comparação da mamografia com a ultrassonografia. Por isso que muitas pacientes querem fazer, às vezes, um exame fora. Ah, mas eu gosto de fazer meus exames com a minha médica numa outra clínica. Eu falei, olha, vai ficar incompleto, porque eu preciso dos 2 exames para a gente avaliar. Até porque se eu precisar repetir ou uma incidência ou repetir a ultrassonografia, eu estou ali naquele momento. Então, a paciente já sai da clínica com o laudo pronto e já tendo passado pela médica. E, por exemplo, se tiver lá um nódulo e eu precisar puncionar, eu já vou puncionar naquela hora. Para poder fazer a biópsia. Ou seja, eu não fico esperando, salvo, lógico, né? Alguns convênios que precisam pegar autorização, às vezes é 72 horas, um pouquinho mais, para pegar autorização. Mas se não for este o caso, logo após os exames, a médica colocou lá um BIRADS 4, já é um nódulo que precisa ser investigado. Todo BIRADS 4 precisa de investigação. O 5 já são aqueles suspeitos, mas o 4 são aqueles duvidosos. Todo BIRADS 4 precisa ser investigado. Então, logo em seguida, nós já passamos para fazer ou a punção, que nós chamamos de punção biópsia aspirativa guiada pelo ultrassom, porque nós vamos repetir a ultrassom, vamos localizar aquele nódulo e vamos fazer a punção daquele nódulo que foi apontado como duvidoso. Sim. Se for suspeito, nós vamos indicar a core biopsy, que é uma biópsia de fragmento, onde vamos anestesiar a pele da paciente, vamos cortar um pouquinho com bisturi e vamos introduzir um outro tipo de bistola para colher material para ir também para anatomia patológica.
Com isso, nós vamos ter um resultado fidedigno do que se trata aquele nódulo. Doutora, de 6 anos para cá tem aumentado bastante o índice de jovens com menos de 35 anos com câncer de mama. Às vezes, algumas ainda nem têm uma vida sexual ativa. Ao que se dá esse dado e se os médicos hoje têm algum parâmetro do porquê isso começou a acontecer agora? Bom, quando ela já tem uma vida sexual, que já iniciaram os métodos contraceptivos orais, nós já temos uma suspeita de que são esses métodos contraceptivos utilizados por tempos prolongados que podem, em alguns casos, estarem provocando esse câncer. Lógico que é associado a outros fatores. Nós não temos ainda uma certeza absoluta de por que, inclusive, tantos cânceres em crianças. Né? Quantas crianças hoje Sim. já estão com câncer? Mas em relação à mama, nós temos, então, métodos contraceptivos orais, o estresse, infelizmente, outros hábitos alimentares que já vêm da infância, porque o que nós sabemos a respeito do câncer? O câncer é uma doença inflamatória. Então, ele vem através de uma palavrinha que a gente chama de inflammaging. Então, é um corpo inflamado. Então, é um corpo de uma menina, por exemplo, uma menina que tem um hábito de ingesta maior de açúcares ou de carboidratos, né? Essa menina não ingere frutas, não ingere verduras. Então, ela tem um corpo mais inflamado por conta dos hábitos alimentares. Não faz atividade física. Não faz atividade física. Infelizmente, ainda temos jovens também hoje que fumam, né? Ou álcool. Então, na verdade, é multifatorial. Então, nós temos aí uma carga genética, né, hereditária. Sim. Nós temos os fatores ambientais, poluição, por exemplo, água. Nós já sabemos que hoje a água, por exemplo, mantida em garrafinha plástica, quantas vezes a gente vê, né, uma garrafinha plástica no carro? Eu já fiz isso. Né? Milhões de vezes. Pois é, né? Eu já fiz isso. A gente tinha aquelas garrafinhas, inclusive, para colocar água, até bonitinhas, que a gente levava para ir para a orla, caminhar, depois chegava no carro e tomava aquela garrafa com aquela água quente que ficou ali um tempão, sem a gente saber que aquela água ali já não é uma água saudável, né? Para a gente estar consumindo. Então, nós temos várias situações. Então, nós temos a água, nós temos alimentos contaminados, nós temos realmente o cigarro. Sabemos hoje que não precisamos somente nós estarmos fumando, né? Podemos ser o fumante passivo. Né? Infelizmente, hoje, muitas meninas, a gente vê isso nas mesas de bares, muitas jovens bebendo, né? Igual a homens, igual a rapazes. Então, tem uma série de fatores que vão, né, contribuindo. Então, hoje, 4 a 5% dos cânceres mamários estão sendo diagnosticados em mulheres com menos, exatamente, né, menos de 35, menos de 40 anos de idade. Inclusive, recentemente, agora por conta do Outubro Rosa, nós fizemos na clínica uma roda de conversas. E eu fiz questão de chamar 3 jovens, uma de 37, uma de 38 e uma de 41, que descobriram recentemente o câncer de mama. Exatamente para poder chamarmos a atenção a muitas mulheres que ainda se acham muito jovens para irem fazer os exames de rotina. Sim. Porque aquelas com mais de 40, a mídia já colocou na cabeça que elas têm que fazer a mamografia de rotina. Mas para aquelas com menos de 40 anos, elas ainda não estão, né, focadas de que elas também precisam ir ao mastologista pelo menos uma vez ao ano. E aí, não necessariamente para fazer a mamografia, né? Para fazer o exame mesmo. Para fazer o exame físico, fazer a ultrassonografia mamária e das axilas. Eu indico, principalmente para mulheres com mais de 35, a ultrassom de mama e axila a cada 6 meses. Porque 1 ano é um intervalo muito grande para a gente fazer um diagnóstico precoce. Estou chamando de diagnóstico precoce. É aquele diagnóstico, por exemplo, muitas pacientes dizem assim, doutora, a minha amiga fez o exame 3 meses antes. E agora descobriu um câncer. Como é que pode? Exatamente, porque tem o chamado câncer de intervalo. É o câncer que ele já estava começando a se desenvolver, mas ele ainda não estava sendo detectado. Então, logo depois, ele passou a ser detectado. Então, é o chamado câncer de intervalo. E uma outra coisa também muito importante a gente salientar é o chamado carcinoma oculto da mama. É aquele câncer que começa na axila, através de um gânglio. A mamografia não mostrou nada, a ultrassonografia não mostrou nada, mas estava lá um gângliozinho na axila,
que muitas vezes passa despercebido. Ah, será que foi por conta da depilação que formou um gângliozinho? Ah, eu fiz uma lesãozinha na cutícula. A gente sabe que qualquer pequena lesão pode causar um gânglio. Ah, eu tenho doença reumática. Pode causar. Ah, eu fiz uma tendinite. Ah, eu fiz uma bursite. Tudo isso pode causar gânglios nas axilas. Sim. Então, muitas vezes, ele passa despercebido. Em determinado momento, né, ele começa a incomodar aquela paciente, porque ele fica mais durinho, mais desconfortável, e aí ela vai fazer o exame. E, na verdade, ele já Ele já existia já ali, existia. mas não foi perceptível. E a gente não vê nada na mamografia. E nem na ultrassom. Aí é complicado. Então, a gente diz assim, às vezes assim, doutora, esses exames são totalmente fidedignos? Não, não são. Não são. Por isto, nós ainda muitas vezes temos que utilizar um outro equipamento, chamado ressonância magnética das mamas. Principalmente mulheres que têm implante mamário, silicone nas mamas, nós utilizamos muito. Eu ia lhe perguntar isso agora. A questão do silicone com a mamografia. O silicone atrapalha a mamografia? Um pouco sim, né? Um pouco sim. Então, principalmente, se quase não tem tecido mamário, tem pouco tecido, muitas vezes a gente não consegue fazer uma boa mamografia. Apesar de que, quando a gente faz a mamografia em paciente com silicone, nós utilizamos uma técnica chamada Eklund. Com essa técnica, digamos assim, nós colocamos a prótese para dentro, a gente puxa um pouquinho lá para dentro, e o tecido mamário para fora. Mas nem sempre é possível, porque tem mamas que ocupam quase todo o espaço. Tem mamas quase que a prótese fica quase que aderida, né? Que ela não tem mobilidade nenhuma. Então, nesses casos, é imprescindível fazer a ressonância magnética. Então, muitas vezes, quando eu tenho um paciente que tem histórico de câncer de mama na família, e ela tem ou nódulozinhos mamários que a gente vê na ultrassom, eu sempre peço também a ressonância. Pelo menos ali a cada 2 anos, eu solicito uma ressonância. Até porque é um exame que também, por exemplo, nos auxilia. Uma paciente que tem múltiplos nódulos. Imagina uma paciente que tenha 10 nódulos. Como é que muitas vezes eu não posso fazer a punção de 10 nódulos? O que é que eu faço? Eu peço a ressonância vai me indicar qual daquelas imagens tem mais chance de ter, né, ou ser mais duvidosa, ou uma característica mais de malignidade. E aí eu punciono exatamente aquelas lesões. Eu diminuo, digamos, né, as chances de a gente errar. Sim. Só que eu também tenho pacientes que não querem fazer a ressonância, porque a ressonância é incômoda. Tem pacientes que são claustrofóbicas. Então, elas não conseguem ficar, por exemplo, em decúbito ventral ali 40 minutos, ouvindo aquele barulho, que é muito chato de uma ressonância. Tem que ficar totalmente imóvel. Tem pacientes que não conseguem, né? Começam a ficar com ansiedade, né? E não conseguem, né? Querem se mexer. E aquele momento que quer tossir, né? Que o nariz quer coçar. É horrível fazer ressonância. E tudo acontece, né? Eu já fiz ressonância. Então, é aquele momento crítico que nem toda paciente aceita fazer. Então, lógico, todos os métodos vão ter limitações. Qual seria a solução para essa paciente que não quer fazer a ressonância e tem prótese na mama e a mamografia não vai dar uma imagem decente para ela? Insistirmos na ultrassom de boa qualidade. Insistirmos. Na ultrassonografia, nós também usamos uma técnica com Doppler, que é, na presença de um nódulo, nós colocamos o Doppler para avaliar se tem vascularização. Se esse nódulo tiver uma vascularização, nós indicamos a punção. Aí vai para a biópsia. Vai para a biópsia. Então, ou seja, temos sim. E tem também, né, que ainda não é muito utilizado em São Paulo, inclusive no Einstein, usa. A gente está começando a fazer, talvez, alguns testes na clínica, que é a termografia mamária. Mas ainda não é um exame. Como é termografia? Agora explica. Eu fiquei curiosa. Na verdade, é uma máquina fotográfica, digamos assim, um pouco diferenciada que a gente tem. A gente vai resfriar a mama dessa paciente por mais ou menos 15 minutos e vamos fazer uma fotografia dessa mama. E a gente vai ter uma imagem. Essa imagem vai aparecer com cores. Então, se tiver cores quentes, significa um processo mais inflamatório. Cores mais azuis, esverdeadas, são pontos mais frios, são pontos que não têm patologia. Então, a gente fica ali entre o vermelho e o amarelo.
Mas se tiver mais vermelho, significa mais processo inflamatório. É tipo um PET scan também, né? A gente, por exemplo, profissionais fisioterapeutas, muitos utilizam para avaliar áreas de inflamação no corpo, né? Eu mesma já fiz, né, algumas vezes de corpo inteiro, para avaliar. Eu sou uma paciente, né, tive doença reumática juvenil, então de vez em quando eu faço o meu check-up. Então eu, né, me submeto a essa termografia, muitas vezes de corpo inteiro, ou a termografia, às vezes, de um local só. Recentemente, por exemplo, eu tive uma inflamação na região glútea e eu fiz. Então, apareceu lá a região que tinha mais processo inflamatório. Então, ou seja, o profissional Interessantíssimo isso. trata mais aquela região. Eu posso aplicar, por exemplo, medicamentos locais, né, como anestésicos, ou um corticoide, por exemplo, local. Na mama, lógico que a gente vai fazer isso. Na mama, ele é mais para nos. É mais um direcionamento do que é bom e do que é ruim ali. Mas a gente não vai usar isso de rotina de jeito nenhum. Isso não faz parte de screening mamário, nada disso. É só tá? curiosidade, gente. Isso é um plus. É um É o plus. plusinho. Mas o que a gente tem que realmente se atentar é no tripé. Né? Exame físico bem feito por um profissional mastologista. A mamografia digital bem feita por uma técnica. Né? Como eu falei, a técnica chama profissional, porque quem realiza a mamografia mesmo é uma técnica de radiologia. Como você vai no hospital fazer um raio-x, quem faz um raio-x é um técnico de radiografia. No caso de mama, essa técnica é uma técnica de radiologia especializada em mama. Então, na nossa clínica, as nossas duas profissionais, né? Uma já está, como eu falei, né? Já aposentada, mas continua conosco, e a outra, né? Quase. Já está perto. Está perto, rezando para que não chegue esse dia, né? Porque fica muito complicado a gente mudar, né, uma equipe profissional de tanto tempo, que a gente confia no trabalho. Eu digo a elas são os meus olhos, né? Porque na mamografia, ela está fazendo, então ela que está colocando a mama inteira na bandeja. Se ela não colocar a mama inteira da paciente, né, naquela bandejinha, ela colocar só uma parte, eu não vou conseguir examinar. Então, elas sabem que elas são os meus olhos. Então, eu digo assim, olha, vocês são realmente as pessoas responsáveis e por ouvir a paciente. Qual a primeira queixa? Inclusive, durante a mamografia, pode sair uma secreção mamária. E ela já me avisa, doutora, quando eu fiz a compressão, saiu secreção. Doutora, ela está com a areazinha mais nodular. Ela já faz uma pré-avaliação e aí quando você vai fazer o laudo, já tem aqueles pontos ali que vão ter mais atenção. Exato. Quando sair o resultado da sua... Inclusive, durante o pós-Covid, lembra aquela questão que saiu dos gânglios, pacientes que fizeram as vacinas? Sim. Nós tínhamos que ter uma atenção. Então, toda a nossa ficha tem tinha essa observação. Teve Covid, né, ou fez as vacinas, para a gente poder saber se aqueles nódulos, por exemplo, gânglios, tinham a ver com a vacina ou não. Doutora, uma dúvida de muitas mulheres. Os ativos presentes nos desodorantes que são usados diariamente, eles podem ser causadores de câncer? Eu não diria que eles sejam um potencial causador de câncer, mas eu diria que muitos desodorantes que têm alumínio na sua composição, eles devem ser evitados. Da mesma forma que uma panela que tem alumínio, da mesma forma que uma pasta de dente que, né, internamente é alumínio. Então, por exemplo, eu só utilizo o desodorante de cristal, que é uma barrazinha de cristal. Você molha ela um pouquinho na água e você passa e é uso único, lógico, né, individual. Então, cada pessoa na casa tem que ter o seu. E eu acho fantástico, né? Ou seja, não fico com nenhum odor. Então, e não tem nada, ou seja, não tem nenhuma substância química ali. Da mesma forma, por exemplo, eu vou dizer, né, logo, você perguntou de desodorante, mas eu vou um pouquinho além. O filtro também, solar. O filtro solar. Parabenos. Exatamente, né? Eu mando fazer, né, confeccionar o meu em farmácias de manipulação, eles livres de parabenos, para também reduzir um pouco essa chance. Contaminação, digamos assim. Lógico, eu sei que eu não vou conseguir tirar de tudo. Né? Por exemplo, eu tenho que tingir meu cabelo. Sim. Né? A gente tem uma idade que a gente não vou deixar meus cabelos brancos. Né? Então, a gente tem que tingir. E eu sei que as tintas tem várias substâncias que são realmente cancerígenas ali. E a gente usa durante muito tempo.
Então, na verdade, a gente precisa minimizar os riscos. Se puder evitar, evite. Exato. É essa a questão. Essa é a questão. Doutora, de 2 anos para cá, o Outubro Rosa também passou a fazer com que as mulheres tenham atenção com o HPV. E o HPV, que é um dilema na cabeça das mulheres, porque ele pode acontecer com qualquer mulher a qualquer etapa da vida. Como as mulheres devem se comportar caso elas tenham alguma suspeita de estarem com HPV? Bom, o que é que nós temos hoje que fazer? Primeiro, é prevenir. Né? Então, nossas jovens, né, nós que já somos mães, ou para aquelas que já são avós, ter atenção às suas netas. As vacinas. Fazer com que elas tomem as 3 doses da vacina HPV, inclusive os meninos, já que eles são quem mais, né, fazem a transmissão do HPV, já que eles têm muito mais chances, né, de ter várias relações sexuais, mais do que as meninas. Então, cabe muito também a essas mães de meninos ter essa preocupação. Mas caso, né, num exame, faça um diagnóstico, é tratar. Tratar. Não pode adiar o tratamento, porque a gente já sabe que o HPV é um vírus e que esse vírus ele é um precursor, né, do câncer do colo uterino, que é o segundo, né, em incidência. Na verdade, é o terceiro, mas a gente considera como segundo, que a primeira seria pele, depois mama, depois câncer do colo uterino. No nosso país, né, felizmente, na região sul e sudeste, o câncer de colo uterino, ele já quase não está mais em segundo lugar. Ainda na região norte, ainda norte-nordeste, ele sim ainda ocupa o segundo lugar. Porque ainda não existe essa rotina de todas as mulheres fazerem o preventivo ginecológico pelo menos uma vez ao ano. Fazer o famoso Papa Nicolau. Papa Nicolau. Naquelas comunidades em que já isso é feito de rotina, o índice caiu muito. E qual é o outro câncer que está ocupando este lugar? O câncer coloretal, que é, né, aquele câncer que muitas vezes só é diagnosticado numa fase até um pouco mais tardia, mais avançado, né? E que precisa de uma atenção especial. Um exame simples que toda mulher deve fazer uma vez ao ano, principalmente logo a partir dos 40 anos de idade, é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Nos Estados Unidos, esse exame, eles não fazem logo a colonoscopia. Já toda paciente tem que fazer o exame, né, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Caso este exame dê positivo, aí passa para a coluna. Passa para a coluna. E geralmente já tem ali malignidade. Então, no nosso país, deveríamos, na clínica, por exemplo, nós instituímos também a mesma coisa. Nós temos coloproctologista na clínica trabalhando conosco e já seguimos essa regra, que toda paciente nossa deve fazer este exame e, independentemente, a gente já preconiza que a partir dos 45 anos faça pelo menos uma colonoscopia. Se ela tiver histórico familiar, ela passa a fazer, no caso, a cada 5 anos, mas aí vai depender do histórico, né, do que der neste exame. Aí a coloproctologista é quem vai dizer, né, como é que vai ser muito tempo, a rotina. Não, é a regra. Geralmente é como elas fazem. Como eu falei, pode fazer a cada 3 anos. Menos do que isso, não fazem. É um exame incômodo, não né? fazem. As pessoas não gostam de fazer. Não fazem. Faz, sim, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E isso deve fazer sempre. E aquele exame, se você fizer esse exame de sangue 2 vezes ao ano, faça. Não custa nada você mandar examinar suas fezes, né? Você pode pedir também uma coprologia funcional, quer dizer, é o exame maior, que abrange mais esse estudo das fezes. E aproveita, pede também a pesquisa de sangue oculto. Outra coisa importante, estar atento também a sangue na urina. Na urina? Também, para a gente estar investigando também câncer de bexiga. Olha só. E, doutora, as mulheres adultas que não tiveram oportunidade de serem vacinadas quando adolescentes, elas podem tomar a vacina do HPV? A rede pública não oferece, mas elas podem pagar? A rede particular já oferece. Já tem alguns estudos mostrando que também, se ela não tiver tido o HPV, que ela pode sim tomar a vacina.
acho que até os 40 ou 43 anos de idade. Já tem já alguma coisa a respeito. Agora, uma vacina importantíssima para nós mulheres com mais de 50 anos é a vacina para o herpes zoster, que muitas mulheres não tomam. Que é uma doença que tem se manifestado muito fortemente, Muito fortemente. aí de 3 anos para cá, Exatamente, com muitas dores, né? Ela causa lesões avermelhadas na pele, até nos olhos também. Muitas vezes é em faixa aqui na região das costas, muitas mulheres, ou nas pernas, nos olhos também. E pode ser prevenido através da vacina. Da vacinação. É uma dose da Duas vacina, doses. duas doses. E acabou. E acabou. Então é simples. Eu sou totalmente a favor das vacinas, tá? Menos da Covid, eu não sou tanto a favor, não. Mas aí é uma outra história. Mas as outras vacinas para gripe, né, e para todas as outras viroses que nós temos, e para o HPV, para o herpes zoster, nós temos que tomar. Então são coisas que a gente já viu que tem, que funciona. O SUS não oferece a vacina do herpes zoster ainda? Olha, eu não vou ter essa certeza para você. Mas eu acho que não, mas não tenho certeza. Mas vale a pena o investimento, então, para quem quiser se prevenir, né? Uma doença dolorosa e com certeza. horrível. Eu vi uma pessoa com herpes no hospital e a pessoa estava sofrendo bastante com isso. Lá na clínica, como é que a gente faz? A gente tem algumas parcerias com alguns laboratórios com o nosso cartão Fidelidade, né? Que é o nosso cartão Cuidar Bem Mulher. Então, as nossas pacientes que têm esse cartão, por exemplo, né, no laboratório SEIB, eles têm 30% de desconto para vacina. A minha produtora está dizendo que a vacina da herpes zoster não está disponível no SUS ainda. Então, na clínica, com esse cartão, né, que a gente tem essa parceria, lá no SEIB vai ter 30% de desconto. Vale super a pena. Doutora, as mulheres que amamentam, elas têm menos possibilidade de ter câncer de mama. Mas a gente vê muitos casos de mulheres que... Não, é o mito, perdão. Que o câncer aparece quando elas estão amamentando. Como é que explica isso? Não se explica. Já caiu por terra. Isso caiu por terra? Isso é mito. Isso consta nos meus livros, do Hagsen, que eu li há 36 anos atrás. Mas quando a gente pesquisa na internet, ainda aparece lá. A gente diz o seguinte, da mesma forma que o autoexame. Por que é que em muitos locais não se estimula mais o autoexame? Porque o autoexame, na verdade, ele não faz diagnóstico precoce. Mas nós temos uma população que não tem acesso à saúde da forma que deveria ser, né? Imagine, uma pessoa que mora no interior, você acha que ela vai ter acesso a um mastologista? Não. Vai ter acesso ali rapidamente a ultrassonografia, a uma mamografia? Se tiver um clínico geral, ela já vai estar feliz. Pois é. Então, nós temos que manter, né? Eu acredito que a gente tem que ainda incentivar as mulheres a fazerem seu autoexame, porque é a única forma que elas têm de, se tiver alguma coisa diferente, elas correrem e buscar, né, um auxílio, buscar um médico em outra cidade, né, fazer alguma coisa e buscar. Porque o autoexame mostra quando já está palpável, né? Palpável. Já não é tão precoce assim. Não. Se já está palpável, o autoexame, ele é até a letra B, prevenção do câncer. E aí, o que é que a gente fala em relação ao aleitamento materno, né? Que toda mulher, é uma forma de a gente estar estimulando. Todas as mulheres devem amamentar. Porque se a gente começa a dizer que essa paciente não precisa amamentar, nós estamos desfavorecendo, inclusive, o aleitamento para o recém-nascido, que é quem mais precisa do leite, é o recém-nascido. Então, precisamos sim incentivar a todas as mulheres a amamentarem no mínimo durante 6 meses. Se puder, 1 ano. Se puder, 1 ano. A gente sabe que 6 meses, né, porque muitas voltam ao trabalho. Mas para aquelas que não retornarem ao trabalho, pelo menos 1 ano, para que a gente possa garantir, né, a melhor imunidade para essas crianças. Então, por isso é importante no nosso meio que a gente continue incentivando todas as mulheres a amamentar e todas as mulheres a se autoexaminarem. Mesmo que não tenha o efeito que algumas mulheres acham que tem, né? Uma mulher se autoexaminou, tocou, achou uma bolinha, ela tem que ir correndo para o hospital. Tem que procurar um profissional, né, especializado, né? Tem ginecologistas que também trabalham na área da mastologia, né? Mas se ela não encontrar um ginecologista que tenha, né, essa experiência,
precisa ir no mastologista. A incidência de mortes de mulheres com câncer de mama ainda é muito alta. Isso, pelo que a senhora falou até agora, é mais pela falta de ajuda do tratamento público a essas mulheres que acham a tal bolinha e não tem a quem pedir socorro, ou porque os tratamentos ainda precisam evoluir muito para que se consiga manter Não, é a vida. Não, é a primeira. Muitas mulheres só procuram médico quando esse nódulo, né, já está palpável. Então, essa imagem, esse nódulo não é mais um câncer no estágio inicial. A partir do momento que ele é palpável, ele não é mais câncer inicial. Tá? Então, significa que ele já vai estar ali num estágio um pouquinho mais avançado. Normalmente, este nódulo que já está palpável, ele também já tem linfonodo axilar, ou seja, já tem também comprometimento, ou seja, metástase, nesses gânglios das axilas. Então, por isso, essa paciente terá uma sobrevida menor em relação à paciente que faça um diagnóstico precoce. Que vai lá fazer sua mamografia, tem um acompanhamento médico e tem uma avaliação mais detalhada. Exato, que é o diagnóstico que a gente faz através dos exames. São imagens, são microcalcificações, por exemplo, pequenos e discretos agrupamentos de microcalcificações que muitas vezes podem passar desapercebidos. Eles são a chance grande de serem malignos. Né? Ele pode ser benigno, mas tem uma chance um pouco maior, principalmente se ele nunca esteve ali e aparece numa primeira mamografia que você vem fazendo de rotina. Então, provavelmente, aquela imagem ali já é um câncer iniciando. Ou, às vezes, uma distorção. Às vezes, o câncer, ele não se forma como um nódulo. Ele é apenas uma distorção do parênquima mamário, do tecido mamário. E tem como detectar isso fazendo autoexame? Não, só na mamografia. Microcalcificações, distorção de parênquima mamário, né, só na mamografia. Nódulos, você pode ver na mamografia e na ultrassonografia. Por isso, é essencial fazer os dois exames. E ainda temos aqueles cânceres que não são vistos nem na mamografia, nem na ultrassom, que, por exemplo, o câncer que é o chamado doença de Paget, né? Algumas pessoas chamam Paget, né? Paget ou Paget, que é a lesão no mamilo. Ela começa com uma lesão, uma ferida no mamilo, e que muitas pacientes acabam colocando alguma pomada que tem em casa, um corticóide, qualquer pomadinha, e acham que aquilo foi apenas uma lesãozinha, uma ferida, quando, na verdade, aquilo é um câncer. Quando a gente realiza a mamografia, aí nós verificamos umas calcificações lineares indo em direção ao mamilo. Então, isso é um câncer. Lembra aquela Patrícia Pilar? Sim. A Patrícia Pilar teve este tipo de câncer. Ele corrói, na verdade, né? Uma lesão mamilo, que vai destruindo todo o mamilo e depois a região da areola. Então, ele forma uma grande ferida, que muitas vezes vai para uma dermatologista que se passa achando que é uma dermatite atópica e passa alguma medicação, né, um corticóide, alguma medicação, achando que aquilo ali é uma patologia benigna, quando já é um câncer. Ou, por exemplo, quando é que a gente pode diagnosticar um câncer? Uma prega mamária, né? Às vezes tem uma preguinha, alguma coisa discreta, e você vai ver ali, já tem um nódulozinho pequenininho repuxando a pele. Ou no mamilo, o mamilo sendo repuxado para dentro. Então, a gente tem sempre que ter atenção que se a paciente sempre teve um mamilozinho normal, né, extruso, né, para fora, e de repente ele começa a ficar intruso, ele começa a ficar repuxado para dentro. Ou começa a ter secreção, que não vai ser visto nem na mamografia, nem na ultrassom. Mas uma no secreção. Dia a dia, a mulher pode se policiar e ver que aquele mamilo não está sequinho não como tá ele estava seco. sempre. Ela vai acordar, a camisola vai estar, né, suja, ou de sangue, ou de uma secreção assim, achocolatada, ou até mesmo transparente. Tá? Então, todas essas três formas podem ser um câncer. Além de que existem também as patologias benignas. Uma galactorreia, que é parecido com um leite, só que um pouco mais amarelado, né? Possui um processo inflamatório. Ou a ectasia ductal, que através de um ductozinho mamário, por onde sai o leite, ele fica dilatado, acumula essa secreçãozinha e ela sai numa forma acastanhada ou esverdeada. Isso para mulheres que já tiveram filhos ou para qualquer mulher? Qualquer mulher, inclusive aquelas que usam anticoncepcional.
Pelo visto, o anticoncepcional é um fator complicador na vida da mulher em relação ao câncer de mama. Ele Sim. ainda é? Sim, inclusive, por exemplo, na clínica nós não recomendamos, né? Na clínica nós sempre recomendamos às mulheres a utilizarem os métodos, o DIU, né? Ou os DIUs não hormonais, que é o mini DIU cobre prata, ou os hormonais, o Cailina, o Mirena ou o Implanon, que é aquele que a gente coloca no braço, Sim. né? Que é bem simples. É um Implanon, um contraceptivo de 3 anos, que você coloca no braço, quando você quiser você tira. E o DIU também é super fácil. Você vai no médico quando você quiser engravidar, o médico puxa, tirou. Logo depois você pode, né, ter sua relação sexual e engravidar. Então, são métodos muito melhores como contracepção e que não vão ter os malefícios, né, que os contraceptivos orais têm nas mulheres. Inclusive, trombose. Os chips hormonais também estão nessa Não, regra dos contraceptivos não, orais? não. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Os hormônios, né? Que na verdade são os implantes hormonais, eles são utilizados para terapia de reposição hormonal nas pacientes na menopausa. Que aí a gente pode utilizar o estradiol e a testosterona para essas mulheres, mas aí é na menopausa. Que aí ajuda muito a qualidade de vida da De mulher, vida da mulher. e não tem o risco que o anticoncepcional oral tem. Exatamente. Inclusive, a gente já tem também relatos, né? Já tem vários estudos mostrando que mulheres que usaram durante muitos anos anticoncepcionais, na menopausa, essas mulheres têm um câncer de mama. Então, o ideal é que essas mulheres não utilizem mais contraceptivos, utilizem, né, os métodos, o DIU, né, seja hormonal ou não hormonal, para a prevenção, né, da gestação indesejada. E quando chegar na menopausa, elas façam a reposição dos seus hormônios, seja via com gel, né? Pode ser várias formas, né? Sim. As mais indicadas hoje são gel, que se usa mais, a progesterona via oral, é a que a gente mais indica, e quando a gente fala de implante, é o estradiol e a testosterona. Que maravilha. Doutora, 5 conselhos para as mulheres que querem se prevenir do câncer de mama e hoje não têm a condição financeira de terem esse acompanhamento mais detalhado que uma parte da população tem. Quando a gente fala de prevenção, falamos de mudança de hábitos de vida. Então, a gente tem que estar com um estilo de vida mais saudável. São as mulheres que vão praticar uma atividade física diariamente, mulheres que não vão ter ingesta, né, alta de calorias, né? Então, melhorar essa alimentação utilizando mais verduras, principalmente verduras, proteínas animais, frutas, não tomar o suco da fruta, mas sim comer a fruta, evitar os doces, né? Então, evitar os carboidratos. Então, isso a gente chama de uma alimentação mais saudável, ou seja, comer comida de verdade, como a gente diz. Praticar atividade física, não ingerir álcool, ou se for ingerir, que seja socialmente, não fumar, não utilizar drogas, lógico, não é nada ilícito. E quando a gente fala, então, de fazer a prevenção, são as vacinas, que a gente já falou, né, no caso do HPV, da herpes zoster e outras patologias que a gente pode prevenir através de vacina. E em relação ao câncer de mama, está realizando a consulta com o mastologista pelo menos uma vez ao ano, a ultrassonografia da mama e axilas, e se já tem 35 anos, a mamografia. Naquelas pacientes que têm um histórico familiar de câncer, a gente até fala, se der alguma coisa na mama, na ultrassonografia mamária, o profissional vai indicar a mamografia. Aí nós chamamos de mamografia diagnóstica, que tem muita paciente que chega na clínica e quando a gente indica a mamografia, quando a gente vê alguma imagem, assim, mas vou fazer a mamografia? Sim, ela é chamada mamografia diagnóstica. É diferente do que nós chamamos mamografia de prevenção, né, de rastreamento. Então, são essas, né? E um estilo de vida mais alegre. O que é que a gente tem visto, né? Que quem ora mais, né? Quem está mais de bem com a vida, quem está entre amigos, quem está, né, com a família, é socializar. Tomar sol. Pronto, lembrei. Vitamina D. Lembrei. Sol, gente, sol. Ainda mais, graças a Deus, está chegando nosso verão. Tomar sol. Precisamos de vitamina D. Os nossos níveis de vitamina D sanguínea estão muito baixos na população de uma forma geral. Então, precisamos... Por causa dos protetores solares, doutora? Também. E por conta de tantas camisetas que a gente utiliza, né? Tantos bonés, tantas viseiras exatamente, tantos protetores solares. Precisamos também nos expor ao sol,
tomar bastante vitamina C, fazer reposição de algumas substâncias, como magnésio, coenzima Q10, ômega 3, selênio, zinco, Tem bastante. falei, né? Então, são vários, ou seja, complexos, né? Alguns complexos, né? Complexo B é essencial. E principalmente, né, a DEC, que é a vitamina A, D, E e K2. São importantíssimas. Lá na clínica, a gente trabalha tanto com a administração via oral e também com os injetáveis, né, em alguns casos. Ou seja, mas todas as mulheres precisam, sim, fazer suplementação dessas vitaminas e aminoácidos. Ai, uma pena que o nosso tempo aqui já extrapolamos bastante, como sempre, porque eu adorei a conversa. Eu acho que é muito importante. A gente conversou um pouquinho sobre isso antes, a questão das pessoas falarem: ah, todo mês tem campanha de alguma coisa. As campanhas são importantes, doutora? As campanhas é uma forma que nós temos, nós médicos, nós profissionais médicos e vocês comunicadores, né, de estar instruindo a população leiga. É importante a gente trazer para perto de nós, né, a população, para que elas saibam realmente o quanto é importante fazer um diagnóstico precoce e salvar vidas. O câncer de mama, por exemplo, quando a gente faz um diagnóstico precoce, nós garantimos a essas mulheres até 95% de chance de cura. Isso é muito, tá? Isso no passado não existia. Então, hoje nós podemos garantir essas mulheres. Assim como, né, uma paciente que faz as vacinas para HPV, ela não vai ter um câncer de colo uterino. Então, a gente precisa estar realmente orientando a todas as mulheres e todas as campanhas são importantes. Todas, né? O nosso Outubro Rosa, importantíssimo. O nosso Setembro Amarelo, né, por conta da incidência de depressão, de suicídio, saúde mental, que foi muito afetada para muitas mulheres durante a pandemia. Então, e tantas outras doenças, porque a cada dia que passa, mais doenças estão sendo diagnosticadas, com muito mais, até porque os aparelhos, como eu falei, né, quanto mais tecnologia nós tivermos a nosso favor, mais diagnóstico nós vamos fazer. Então, isso é um benefício para toda a população. Então, é muito importante que nós, profissionais da saúde, né, aqueles que possam estar entrando em contato com todo tipo de população, principalmente as menos favorecidas, mais desassistidas, que muitas vezes não chega, né, à comunicação de uma forma na íntegra, sim, mas que elas tenham realmente cada vez mais informações e que elas possam realmente, elas mesmas, cuidarem de si. A nossa campanha, inclusive na clínica esse ano, é Eu Amo Viver e Cuidar de Mim. Porque não existe nada mais importante do que cuidarmos de nós mesmos, antes de cuidar do outro. O amor próprio é imprescindível para qualquer um, né, doutora? Gente, a gente acaba aqui essa entrevista, a doutora Ana Paola. E as redes sociais dela estão aqui. Conheçam um pouco a Clínica da Mulher, que atende mulheres de todas as faixas etárias, de todas as camadas sociais, sim, o que é maravilhoso. Por uma equipe médica totalmente feminina. Sim, a gente conhece pessoas interessantíssimas lá. Por sinal, a conversa de bastidor é ótima, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. E, gente, até a próxima.